E aí, pessoas? O Ian Neves, do canal História Pública, que eu fiz um react semana passada sobre um vídeo dele sobre China. Tava lá no Dessa Letra Show do Cauê Moura, sexta-feira, e ele falou lá mais de 3 horas sobre comunismo, socialismo e um pouco também sobre China, que no fim é onde eu tento dar o meu espetáculo, porque é o pouco que eu sei, e no fim o cara sabe mais do que eu, né? Mas vamos ver o que ele falou sobre a China no programa do Cauê Moura. Eu aprendi um pouco do comunismo e socialismo com meu pai e minha mãe, quando tiraram uma favelinha da casa e a gente teve que dividir a nossa casa com essa galera, porque a gente tinha mais espaço, então a gente, sabe, falou, não, vem pra cá com a gente. Então a gente sempre aprendeu a compartilhar. Eu até achei legal que você começou falando isso, né? O comunismo a gente não enxerga ninguém como concorrente. A gente tá trabalhando pra chegar junto. Isso é uma parada foda. Nós enxergarmos a sociedade de maneira cooperativa, a gente tem uma capacidade de organização e produtividade muito maior. Sim. Inclusive, os dois maiores saltos de produtividade da história foram União Soviética e China. Isso que ele falou é interessante porque teve uns incêndios grandes em Chongqing umas semanas atrás por conta daquela onda de calor que estava rolando aqui e todo mundo foi ajudar. Teve lá os bombeiros profissionais e aí tinha os bombeiros voluntários e aí tinha todo mundo que podia ajudar. E aí as pessoas ou estavam combatendo o fogo ou estavam ajudando, fazendo teste de Covid em quem chegava de fora, fornecendo água, fornecendo comida. Assim, a gente vê muito isso aqui. Muito. A gente tem teste de Covid na nossa empresa, assim, de vez em quando. A empresa fecha, todo mundo testa. E o pessoal da empresa vai ajudar a fazer a testagem. Não vem duas enfermeiras de fora, mas toda a estrutura é de gente da empresa. E aqui perto de casa acontece a mesma coisa. Então a gente vê muito isso aqui na China, como as pessoas se juntam e se organizam para um objetivo maior. Olha só que coincidência, né? A União Soviética saiu do arado de madeira e lançou o homem para o espaço em 30 anos. Olha aí. E isso por quê? Porque é uma nova sociedade que pensa a produção de outra forma. A China, que aliás, desculpa te interromper, Imagina. anteontem, comemorou porque superou a expectativa de vida dos Estados Unidos. O país mais populoso do planeta. E se você... Assim, a China por si não comemorou, né? Isso aí a gente tava falando na internet e tal. Que também, óbvio que tem o mérito da China, que eu acho que eu tenho até aqui, o gráfico, né? Que é óbvio que tem o mérito da China, de ter investido em saúde, em alimentação, para que essa expectativa aumentasse, mas a gente tem a queda gigante aqui dos Estados Unidos, assim, bem acentuada, por conta da Covid. Simples. Essa é a diferença. O que derrubou a expectativa de vida dos Estados Unidos foi a Covid. Os caras não tratar, não cuidar, e já derrubou coisa de 2 ou 3 anos a expectativa de vida do estadunidense. Aqui a gente consegue ver bem que quando o Mao morre, foi 79? O Mao morre por aqui entre 70 e 80. A expectativa de vida da China já tinha quase dobrado. Porque quando o Mao vence a guerra em 49, a expectativa de vida na China era 35 anos. Se você olha o gráfico, cara, a expectativa de vida americana nas últimas décadas, sabe, é quase que uma constante, e a expectativa de vida chinesa, ó... Era justamente isso que eu tava falando, né? Eu dou um dado pra vocês. Em gente vê aqui, 1945, quando rolou a Revolução, a expectativa de vida média do chinês era 49, quando acabou. 45 acabou a Segunda Guerra. 35 anos. Quando É justamente o que eu falei, né? Só uma nova sociedade consegue dar esse salto. A China era o país mais pobre do mundo e mais populoso. O Mao morreu dia 9 de setembro. Vamos ver aqui. O Mao morreu dia 9 de setembro de 76. A gente vê aqui, mais ou menos no meio. Vai estar por aqui. Quase o dobro, né? É isso aí que o Mao fez. A China estava num estado... E aí, por isso que é uma coisa importante a gente dizer. Quando dizem que o socialismo matou milhões, a gente precisa dizer o quanto o socialismo salvou, de verdade. O socialismo salvou milhares e milhões de vidas do legado do capitalismo. Porque a China é o maior exemplo disso. Gente, você tirar um país de 35 anos de média de expectativa de vida e entregar com 70, quantas vidas não foram salvas? Pois é. Exatamente. Porque essa mortandade era porque a China era uma colônia. O período anterior da Revolução eles chamam de 100 anos de vergonha. O século da humilhação, vergonha. né? O século da humilhação, desculpa. Eles chamam de século da humilhação. Tá desculpado. Porque Teve ali, né?
quando veio a primeira guerra do ópio, e depois a segunda guerra do ópio, e guerra sino-japonesa, e revolta dos Boxers. Eles foram dividindo a China inteira. Eu tenho que estudar certinho para saber, mas eu acho que aqui era a Inglaterra que controlava, porque a Inglaterra meio que mandava em Guangzhou, né, que é aqui do lado, que a guerra do ópio, a primeira, começou por aqui, já até porque a Inglaterra está aqui em Hong Kong, né? Mas a França vinha pelo Laos e pelo Vietnã e um pedaço da China, então a França não estava muito longe de onde eu moro. E aí lá para o norte a gente tinha a Rússia, que pegou Harbin, se for lá em Harbin hoje tem igrejas russas, né, tem arquitetura russa, e também a Alemanha, que pegou Qingdao, que é a cervejaria mais famosa da China, e Xangai eles dividiram no meio, ficou um pedaço basicamente para a França e o outro lado, Estados Unidos, Inglaterra, Hungria, Itália, vários outros países. E fizeram isso com a China, boa parte da China. E aí quando eles invadiram Pequim e saquearam tudo e roubaram uma porrada de coisa, chamam de o século da humilhação. E eu sempre falo que os chineses, eles perdoam, mas não esquecem. É por isso que eles são tão fortes contra a colonização, porque eles lembram muito bem do que eles passaram. Eles não vão ficar batendo palma para Betinha que se foi, Lilibeth, como tem um monte de brasileiro falando, tchau Betinha. Não, eles sabem muito bem o que a família real fez aqui na Ásia. Eles não esquecem. Porque a partir da Guerra do Ópio, a China vira uma colônia, inclusive da Rússia, da própria Rússia Imperial, e do Japão, e da Inglaterra, e da França, e da Alemanha. A China é repartida em vários pedaços para ser explorada. Mas a respeito dos alicerces do socialismo, né? Então a classe trabalhadora tem que estar no poder. Nós temos que ter a ditadura do proletariado, ou seja, tem que ter a violência específica de classes em direção à classe burguesa. E nós temos que estar caminhando em direção à extinção da burguesia como classe. Sim. Né? A China se adequa a esse tipo de definição? Eu dou exemplos. Cada ano surgem mais bilionários na China. Isso é expansão da propriedade privada? Mas a gente vê, assim, devagar, o governo começando a partir para cima de bilionário. Já está acontecendo com famílias muito antigas aqui da China, gente que tinha aí muita propriedade, o governo tomando aí, gente que morava, sei lá, 5 pessoas num terreno gigantesco, que era da família há sei lá quantas gerações. E o governo tomando e socializando, isso já está acontecendo em Pequim. Então, o Xi Jinping é de uma ala mais de esquerda do partido e ele já está indo nessa direção. A gente vê eles batendo muito em empresa grande, multando. Assim, é devagar. Eu acho que não deveria ser tão devagar, mas a gente vê acontecendo. Toda grande empresa chinesa tem que ter uma célula do partido dentro. Isso é usufruto de propriedade privada? Não. A China recentemente baniu lucro na educação. Vi isso. Isso é você extinguir parcela da burguesia? Né? Ou seja... Não. Caralho. Não, eles não baniram lucro na educação. O que acontecia é que aqui... Acontece, né? Tem um excesso de curso. Tipo, um excesso mesmo. As crianças começam a estudar 8 horas da manhã, sei lá, e vão até 9 horas da noite todo dia. Todo dia. Sábado e domingo. E aí é inglês, francês, piano, aula extra de matemática, música. Piano é música. E, assim, de tudo. Artes, tudo. Para quem pode pagar. E aí o tiozinho que tá na roça ou que ganha pouco e não tem condição de pagar isso para um filho, para um neto, cria uma diferença muito grande na sociedade. Então, o que eles fizeram foi tornar, não sei se ilegal é a palavra, proibir, né? Não sei. Esses tipos de discursos que são oferecidos já na educação básica. E a educação básica é essa que a maioria paga também, tá? Sim, só em zonas rurais e áreas mais pobres que a educação básica é de graça. Universidade também não é de graça. Mas, de qualquer forma, o que eles proibiram foram cursos que já são oferecidos na educação básica. Mas eu conheço gente que continua ensinando inglês aqui na China. Claro que, assim, eu vou chutar, assim, com uns 80%, 90% dos centros de treinamento, que é como eles chamavam aqui, né? Fecharam, provavelmente, assim, porque... E tem muita coisa funcionando por debaixo dos panos, porque eu conheço gente que ensina dessa forma.
ensinando inglês e outras coisas, né? Mas não é que eles proibiram o lucro disso, eles queriam acabar com essa diferença, porque estava realmente criando um desbalanceamento muito grande, né? Mas não acabou com tudo, porque eu conheço gente que continua ensinando dessa forma. Caralho, cara. Você entende como a China é complexa? Isso foi tipo demanda popular, né? Os trabalhadores Foi demanda popular. Tá complicado esse negócio de Foi mesmo. ensino privado, porque aí a gente tá criando Sim. uma desigualdade e tal. E a China É bem fala, isso aí, verdade, desigualdade. Acabou, não tem Não mais pode escola mais particular. lucro com a educação, é proibido. Caralho, isso é muito... Não. É como eu falei. Pode lucro com a educação porque tem centro de treinamento. Existe. O que não pode é dar aula de, por exemplo, inglês, porque inglês já tem na educação básica. Matemática, porque já tem na educação básica. Mas quem tem dinheiro vai pagar um tutor para ir na casa ensinar. Eu conheço gente que ganha 500 renminbi por hora para ser tutor de inglês e matemática. Assim, ainda tem e vai continuar tendo, mas num volume muito, muito menor. E como eu falei, isso de proibir lucro com a educação não é verdade, porque escola básica, educação aqui é paga, né? A universidade é paga. Assim, não é um valor extremamente absurdo, mas não é de graça. Isso é muito foda, porque você tá dando acesso à informação pra classe igualitariamente, né? Porque Sim. vai ver quanto que é cursar, sabe, medicina. Não é qualquer um que vai cursar. Aqui também e aí é. vem o governo Bolsonaro, eu não lembro qual ministro que falou, a educação tem que ser pra poucos mesmo. Não sei se foi o Paulo Guedes, parece coisa do É o Paulo Guedes. mesmo que disse que tava uma festa danada. Festa da danada. Mas assim, aqui também é caro. Aqui as universidades mais top são caras. Por que existia, né, esse mercado tão grande de cursos extracurriculares? Para poder entrar nas universidades mais top. Porque é uma concorrência muito grande. Na última temporada de formatura, que eu não sei quando é que acabou o ano aqui, acho que é em fevereiro, sei lá, o ano letivo, foram 10 milhões de pessoas formando na faculdade. É muita gente. E também muita gente fica de fora. Então tem uma concorrência muito grande, é por isso que tinha essa demanda enorme de curso extracurricular. Mas assim, as crianças não tinham vida, eu não estou de sacanagem, era 12, 15 horas todo dia. Eu dividi, o primeiro apartamento que eu morava aqui, eu dividia com um cara que ele dava aula todos os dias. Dava aula de inglês todo santo dia, de segunda a segunda. Bom, esse aqui é a primeira parte do que ele falou sobre China. E no próximo vídeo eu vou comentar a outra parte do que ele falou sobre a China.